Meu nome é Júnior Ázora, eu sou educador no IMS Paulista. Eu sou um homem cis, negro de pele clara, gordo, meu cabelo é crespo e curto. E ele está descolorido em tons de amarelo. Os meus olhos são pequenos, na cor castanho escuro. Tenho piercing no septo e a minha barba é bem preta e bem fechada. Eu estou vestindo uma camiseta preta, estou usando fones de ouvido nas cores preto e vermelho. Ao meu fundo, uma parede cinza. O meu sinal em libras é este. Eu posiciono meu indicador direito no canto da boca, faço um movimento de zigue-zague até a orelha. Assim como nas mesas anteriores, contamos com a presença de duas intérpretes de Libras. Eu gostaria de apresentá-las, Cláudia e Juliana. Boa noite. Boa noite, eu sou Cláudia, sou uma mulher branca, cis, não monossexual. Eu tenho cabelos na altura do ombro, eles são castanhos, encaracolados. Hoje eu estou usando um brinco em formato geométrico redondo amarelo, eu uso óculos com hastes vermelhas, e eu estou utilizando uma blusa preta que tem um dizer branco escrito "Como assim você ainda não aprendeu Libras?" E atrás eu tenho um fundo branco. O meu sinal é o dedo indicador no queixo, e você leva ele para frente como se estivesse tocando piano, de formas aleatórias, mexendo os dedos. Meu nome é Juliana, eu sou uma mulher branca, utilizo um óculos de grau azul, tenho os cabelos cacheados na altura do pescoço e estou utilizando uma blusa preta de gola alta com um fundo branco atrás de mim. Iniciamos essa noite a última mesa do segundo Fórum de Acessibilidade. Convergências entre arte, educação e saúde, com o tema Acessibilidade como Prática Educativa. E é com muita alegria e muita honra que eu convido Fábio de Sá. Ele é poeta surdo, professor de Libras na PUC São Paulo e Cécio Branco, ator e narrador. Ele desenvolve uma pesquisa poética em Libras a partir do conceito visual vernacular, a qual já se apresentou na França, Chile, Colômbia e Brasil. Ele também ministrou oficinas e workshops no Japão, Costa Rica, Colômbia, Chile e Brasil. Fábio, muito boa noite, seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Júnior, um prazer. Cláudia, intérprete, um prazer. A Ju não está com a gente aqui agora, mas um prazer também estar com ela. Bom, vou me descrever. Meu nome é Fábio de Sá. O meu sinal é a configuração de mão em S em 5 no rosto. Eu tenho um rosto largo, eu estou usando uma blusa de cor vinho hoje, meio vermelha, parecido com uma pele de indígena. Bom, eu tenho meu cabelo, ele é penteado de lado, na cor preta, e eu sou surdo, ok? E para completar a nossa mesa, eu convido Viviane Sarraf. Ela é pesquisadora e colaboradora no IEB-USP, pós-doutora em museologia pela USP, doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, mestre em ciência da informação pela ECA-USP, especialista em museologia pelo Museu de Arqueologia da USP e também é coordenadora do GEPAM, Grupo de Estudo e Pesquisa de Acessibilidade em Museus, fundadora e consultora da empresa social Museus Acessíveis e criadora e curadora do Centro de Memória Dorina Nowil, da Fundação Dorina Nowil para Cegos. Viviane, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Júnior, Cláudia, Fábio e todos que estão aqui nos assistindo. Primeiro gostaria de agradecer imensamente esse convite, né, e compartilhar essa mesa com o Júnior e com o Fábio, que é uma grande honra. Bom, eu sou uma mulher branca, de pele clara, eu tenho cabelos castanhos ondulados, mais ou menos um pouco abaixo do ombro, eu uso um óculos de grau com armação marrom, estou com uma blusa verde e com um colar com pingente em braille, escrito paz e uma runa. Né? O meu sinal é a letra V, né, feita com a mão,
e descendo ao lado da cabeça, fazendo um movimento de onda. Porque quando foi dado esse sinal para mim, eu tinha o cabelo muito longo e ondulado, né? E em libras táteis, para as pessoas surdo-cegas, é o V fazendo esse movimento da onda no antebraço da pessoa. Muito obrigado, gente. Repito, é uma honra ter vocês dois aqui nessa mesa. Acho que não tinha a melhor forma para a gente encerrar o fórum com esses convidados. Bom, e para a gente iniciar o nosso papo de hoje, nós separamos em alguns blocos de perguntas, só para todos os participantes ficarem sabendo. Eu farei 2 blocos de perguntas para os convidados e, no final, nossa equipe de apoio está selecionando algumas perguntas que vocês vão fazendo no Q&A e os comentários pelo chat. Então, não se preocupem, estamos coletando essas perguntas e os comentários. Bom, gente, para o primeiro bloco de perguntas, eu gostaria que a gente pensasse um pouco nos desafios do agora. O ano de 2020, infelizmente, tem sido um ano com muitas perdas, muitas adversidades e também muitos desafios. Eu gostaria de saber de vocês como eram as práticas educativas no âmbito presencial e como são os desafios durante o distanciamento social. A gente tem 2 convidados com muita experiência e eu gostaria de começar essa pergunta com o Fábio, para saber como eram as práticas no contexto da escola. Em seguida, a Viviane. Bom, esse assunto é um assunto muito importante, Júnior, porque o corona, ele traz mesmo essa divisão do antes e do depois, né? E a gente teve uma mudança muito grande, principalmente pelos usos das tecnologias. Antes do Covid, a gente tinha aí uma dinâmica mais presencial, a gente ia até os lugares, visitava os museus, as apresentações artísticas, oficinas, slams. Então, a gente estava lá presente de corpo, né? Encontrava os amigos, conseguia ali fazer uma socialização com outras pessoas. Estou falando isso muito no meio artístico, né? E ter esse compartilhamento. E era um momento, assim, maravilhoso. Eu acho que a gente passou momentos ótimos, né? Só que a gente tem um momento pós-Covid, né? Ou durante Covid, na verdade, né? Não é pós ainda. E é totalmente diferente, porque para nós que trabalhamos com arte, como que a gente teve que se reinventar? Principalmente um sujeito surdo, né? Então, como que aonde a gente vai trabalhar com as nossas práticas artísticas, que tipo de convite a gente vai receber a partir desse momento. Então, quando a gente teve essa surpresa, né, esse imprevisto do Covid, isso trouxe para a gente uma diferença muito grande nas práticas mesmo, né? Falando sobre a comunidade surda, a gente acabou tendo um impacto maior, porque muitas questões de acessibilidade e de chegar informações para a gente não tem, né? Então, foi um boom, literalmente, que aconteceu, vários lugares fecharam, vários lugares que nós surdos costumávamos ir, né, em comunidade, e que eram espaços que tinham acessibilidade, sendo que na sociedade a gente tem poucos espaços assim. Então, como fazer isso, né? Como chegar nesses espaços? Hoje em dia, por exemplo, na internet, na televisão, nas redes sociais, é muito diferente, porque a gente não tem um acesso completo nesses espaços hoje. Então, falando muito com a questão do surdo, né? E trazendo a questão da comunidade, a gente teve um boom de lives, por exemplo. Acho que todo mundo viu isso, né? Então, todo dia tinha uma live diferente, e até de madrugada, enfim. A gente teve aí um aumento desses atrativos, né? Outra coisa que eu percebi, Instagram. O uso do Instagram, ele aumentou, assim, muito, né? Antes a gente tinha, sei lá, 2, 3 stories. Hoje a gente vê muitos stories, ou até ali o campo extremamente lotado, né? Então, a gente observa que teve um aumento do uso das redes sociais, né? Teve também aí um aumento desses espaços, mas, na minha opinião, eu acredito que a gente não vai conseguir substituir meios importantes de comunicação. Então, por exemplo, eu consigo até me informar, às vezes, via internet,
Mas a informação que aparece via internet não é a mesma que está nas mídias populares, como TV, como alguns jornais. Então, foi legal isso, é interessante que a gente tenha esses temas também sendo trazidos na internet. Mas aí a gente se depara mais uma vez com o que eu acabei de falar. Muitos desses temas, eles não têm acessibilidade, não têm intérprete, as pessoas elas não têm um senso de urgência para colocar legenda. Então a gente acaba ficando com metade da informação. A comunidade surda, por exemplo, quando veio a pandemia, ficou muito perdida. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu estou limitado. E tudo isso foi por falta de informação, foi pela falta de acesso, foi por não ter o básico dessa troca, desse compartilhamento, né? E aí, por isso que eu digo, assim, o Covid ele veio para trazer uma nova perspectiva. Obviamente, a gente observa que a gente teve um aumento, sim, de intérpretes em alguns espaços, né? A gente teve, sim, alguns espaços que se preocuparam, que trouxeram o intérprete como um meio de intermediação, mas a gente ainda observa também que muitos campos foram no âmbito formal, né? Então, a gente vê um pronunciamento que tem um intérprete, a gente vê ali, às vezes, no jornal, mas aonde estão esses intérpretes, por exemplo, nos eventos culturais, né? Uma peça de teatro ou até algum outro tipo de entretenimento. A gente sabe sim que tem, mas ainda não é o suficiente, por exemplo, para as crianças, né? Qual o conteúdo que a gente vai oferecer para as crianças surdas? Isso exigia-se sim uma espécie de preparação, que eu digo como uma gravação desses conteúdos para poder disponibilizar. Então a gente está sim sofrendo uma diferença muito grande, a forma de aprender aí mudou, e a gente teve que aprender também com as tecnologias, né? Antes do Covid, a gente acho que utilizava, sim, os meios tecnológicos, mas não como a gente utiliza hoje, né? A gente utilizava, sei lá, Instagram, Facebook, algumas outras redes, mas não tão como a gente está utilizando hoje. Hoje o uso ele está assim excessivo e muitas vezes é por conta disso mesmo, é por conta da informação. Eu, por exemplo, eu não sou muito adepta à tecnologia. Eu sempre falava que eu queria viver o agora, viver o presencial, e de repente eu me vejo preso dentro de uma quarentena, em casa, tendo que me adaptar a essa realidade. Óbvio, isso surgiu para ouvintes e para surdos, né? E também uma outra coisa que me preocupou bastante são os surdos idosos. Muitos desses surdos idosos, eles não conhecem tecnologia, né? Alguns têm até limitação para aprender. Então, muitos se utilizavam mesmo da ida até alguns espaços para poder realizar suas atividades e poder iam até em clubes, né? Para poder se encontrar. Isso acontecia mesmo, né? E acontece, é uma cultura da comunidade surda. Mas depois disso ficou limitado. Deixa eu pensar aqui, ó. Tinha um outro lugar também, que é o Shopping Tatuapé, onde existiam esses encontros de surdos, onde as pessoas elas iam lá para poder se comunicar na sua língua, para poder ter esse encontro dos seus pares. Mas e agora? Né? Como que uma pessoa que não tem o acesso navega numa rede social, navega nas tecnologias? Então, também falta esse tipo de acesso, né? Muitos dos idosos, por exemplo, utilizam o básico do celular, mas sabe, por exemplo, que hoje a gente consegue fazer uma live, uma conversa com 4 pessoas, né, numa mesma tela? Não, às vezes ele não sabe nem utilizar. Muitos têm dificuldade com a visão também. Então tem que ficar explicando, olha, na tela do celular você vira a tela, é assim que você encontra as pessoas. Então, a gente tem que explicar isso. Só que aí a gente teve um boom, porque eram 4 pessoas, de repente viraram 20 pessoas numa mesma chamada, né? Os aplicativos foram se reinventando, e aí como explicar isso, né? Para quem é ouvinte, intérprete, está tudo bem? Está acompanhando? Está tudo bem, pode continuar. É porque eu estou rápido na Libras, né? Mas pode continuar. Bom, então, vou só fazer um paralelo para vocês entenderem por que eu estou falando isso, por questões, por exemplo, dos ouvintes, né? No Zoom, quando uma pessoa fala, de imediato fica amarelo. Ó, dá uma olhada na Cláudia. Tem em volta ali uma espécie de
como se fosse uma moldura, né? Então, toda vez que alguém fala, o Zoom automaticamente, pelo comando de voz, ele troca a janela. Mas eu pergunto para vocês, como que o surdo faz isso? Como que é para o surdo? Como que a gente não, a nossa mão ela ainda não fala, não oralmente, não emitindo som como vocês fazem, né? Mas como que é isso? Então tem toda essa questão que para nós surdos a gente teve também que exercer aí um ensinamento, né? Uma readequação. E aí é isso, né? O computador ajuda a gente tem acessibilidades, mas também tem essas questões que são dificuldades, né? Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês. A gente fala de acesso, mas a gente esquece que o acesso também está ligado às pessoas que não têm ali poder aquisitivo para, por exemplo, comprar tecnologias. Então, um surdo que ele não tem condições financeiras, como que ele faz? Como ele faz para socializar, por exemplo, nesse momento, né? Eu mesmo, estou falando de mim, eu, Fábio de Sá, eu sou uma pessoa que sai, eu gosto de me divertir com os meus amigos. E antes Covid, a minha vida era esse presencial. E aí, durante o que a gente está vivendo agora, eu me sinto um robô, parece que eu estou vivendo as coisas travando, sabe? Nessa tela que a gente fica aqui. Enfim, mudei alguns pensamentos, entendi que eu não podia cortar essa relação que eu tinha com a internet. Entendi que eu tinha que me adaptar. Então, olhando para mim, eu fico pensando, por exemplo, nas outras pessoas que não têm todo esse acesso que eu tenho, né? Então, é legal que os espaços eles possam oferecer e possam divulgar isso para que a comunidade surda diga, não, então tá, eu tenho um espaço que mesmo virtualmente eu posso estar lá e sem contar com a representatividade, né? Então, a gente pode sim a gente tem interesse, na verdade, a gente pode se interessar sim em alguma das programações oferecidas, mas é importante que tenha divulgação. Desculpa, gente, eu falei demais, parei por aqui. Eu acho que foi, de fato, assim, né? É uma mudança muito brusca, foi uma mudança muito violenta. De repente, todo mundo, a gente teve que se reinventar, né? E aí, na mesma pergunta, eu queria passar agora para a Viviane. Viviane, como que eram essas práticas e como que foi essa transição, né? Esse impacto inicial na experiência, principalmente eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a experiência nos museus e instituições culturais. Bom, esse é da onde eu falo mesmo, né? A experiência dos museus e dos espaços culturais, né? Então, a minha experiência é muito mais pautada, né, nesses espaços. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, o próprio tema da mesa é algo muito importante. Por quê? O museu é uma instituição educativa, né? Já desde 1958, né, quando ocorreu o encontro, né, do Rio de Janeiro, promovido pela Unesco, foi lançada a carta, né, sobre a função educativa dos museus. E desde então, vários documentos importantes na área de museologia, na área da produção cultural, vem enfatizar, né, o papel social e educativo dos museus. Então, eu acho que, assim, a acessibilidade como, né, prática educativa, né, o museu é uma instituição de educação. Então, essas coisas todas andam muito próximas, né? E assim, de fato, antes de ocorrer toda essa situação da pandemia, até início de 2020, a gente teve uma realidade onde os museus, as instituições culturais, depois de muita luta, né, de muito empenho, principalmente por parte dos profissionais de educação, né, dessas instituições, a gente tinha uma gama de atividades, né, educativas, participativas, utilizando, né, todos os recursos de acessibilidade disponíveis até então. Mas esses recursos de acessibilidade, essas estratégias de mediação, sempre pautadas, né, prioritariamente no presencial. Eu posso até citar como exemplo o próprio 6º Congresso Internacional de Educação e Acessibilidade em Museus, né, que a gente realizou o ano passado, né, em parceria com do IEB, Itaú Cultural e MAN, né, onde até os convidados estrangeiros, assim, eles ficaram, né, admirados de ver todas as traduções que existiam, né, durante o congresso. O próprio Fábio participou. Então, a gente tinha palestrantes estrangeiros e tinha interpretação
em língua de sinais, né, a tradução em diferentes línguas, os guias intérpretes, né, traduzindo para as pessoas com surdo-cegueira, audiodescrição. Então, a gente vê, né, o nível de excelência, né, que as instituições culturais já estavam, né, atingindo nesse momento. E isso, de fato, assim, é algo que a gente pode dizer. Quem que conquistou isso nos últimos 15 anos no Brasil foram os profissionais das áreas de educação. Né? É claro que muitos desses museus, eles passaram a entender a acessibilidade como uma missão. Né? E muitos museus brasileiros passaram a ser considerados como referências internacionais. Né? Então, a gente pode destacar a Pinacoteca do Estado, o Memorial da Resistência, o MAN, o Museu do Futebol, o Centro Cultural de São Paulo, né? No Rio, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, né? E em outros estados também, né? O Centro Dragão do Mar, de Arte e Cultura em Fortaleza, né, instituições de Minas Gerais, por exemplo. Então, assim, a gente estava num status assim, muito bacana, né? Mesmo com algumas situações adversas que a gente já vinha enfrentando, né, desde o momento que a gente teve o desmonte do Ministério da Cultura, né, o que já trouxe algumas situações bem complicadas no âmbito das instituições culturais. Né? Primeiro, a gente não tem mais um ministério, né? Foi feita a tentativa, né, de extinção do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que fez várias, né, políticas, várias ações afirmativas para, né, fazer com que o setor museológico, o setor das instituições culturais melhorasse no Brasil, a nomeação de profissionais muito pouco capacitados no IFAM, várias tentativas, né? E isso foi gerando várias questões, vários problemas, né? A falta de financiamento e geração de receita, também por conta do fechamento, né, dos espaços físicos das instituições culturais, e nisso já são mais de 6 meses, né? Muitas dessas instituições acabaram tendo que demitir colaboradores, e entre esses colaboradores, profissionais do educativo, que são fundamentais, né, para esse diálogo com o público. Né? E, assim, em concomitância com essa crise financeira que já existia e uma resistência dos educadores em manter tudo que tinha sido conquistado, né, a gente teve, os profissionais tiveram que reinventar suas ações no ambiente virtual. De repente, como o próprio Fábio falou, né? Então, usando redes sociais, tendo que aprender a lidar com novos públicos que têm interesses e demandas bem diversas. Porque não é assim, eu vou fazer a mesma ação educativa que eu fazia lá no meu espaço físico, no Instagram, no TikTok. Não faz sentido. O público é outro, as pessoas se comunicam nessas redes de uma maneira muito diferente. Né? Então, é um momento mesmo de descoberta. Né? E nesse sentido, eu acredito que é uma grande possibilidade de aprendizagem, né, sobre como formar um público jovem, né, com e sem deficiência, né, e como viabilizar a acessibilidade digital nessas ações online. Né? Mas o que acontece? Os profissionais, né, não estavam preparados até então, né, para essa realidade. Né? Não tinham recebido investimento de formação para desenvolver ações, né, dessa natureza, de uma forma qualitativa. Então, assim, a gente está tendo que aprender na raça, né? Como esse próprio evento que a gente está vivenciando aqui. Se antes a gente tinha uma realidade de fazer um seminário, um congresso, 3 dias, todo mundo indo lá, trocando, conversando, encontrando amigos de vários estados, de vários países, hoje a gente tem que rever. Como o Fábio falou, as pessoas estão super cansadas também das telas. Então, a gente tem que ter até uma medida, assim, para não ir demais. Porque quem vai poder ficar 3 dias sentado na frente do computador em casa, assistindo um congresso como a gente fazia presencialmente? Né? A gente se distraía com outras coisas, né? Então, nesse sentido, né, eu acredito que, assim, a gente está aprendendo, é uma oportunidade, mas é muito importante que a gente, né, lute, continue, né, essa militância para manter todas as conquistas de acessibilidade que foram viabilizadas antes da pandemia nessa nova realidade, né? E isso, eu acho que, assim, parte não só do nosso compromisso social como educadores, como profissionais de instituições culturais, mas também do posicionamento ético e político das instituições. Então, é muito importante que as instituições assumam esse compromisso, né? Eu acho que são 2 coisas fundamentais, né? Porque
o mais importante é o público, né? Os museus, as instituições culturais não tem o menor sentido de existência se não tiver o público. Então, numa realidade como a gente está vivendo, a gente tem que repensar, né, a noção de público. Né? Então, assim, quem hoje, né, usa, os jovens que usam essas redes sociais, como o Instagram, como o TikTok, por exemplo, o que eles esperam da gente? Né? O que interessa para eles nessas redes? Porque é claro que a gente, né, muitos profissionais afirmam, mas nós que temos que oferecer, né, a cultura. Mas peraí, primeiro precisa ter um processo de escuta, né? Como? Por quê? Né? Para quem? Então, é um pouco isso. Sim, eu fui anotando aqui na fala dos dois muitas coisas, né, que vão, de fato, nos atravessando muito e nos atravessa diretamente. Eu achei importantíssimo você relembrar um pouco o nosso contexto histórico, não apenas das áreas de educação, mas do próprio significado de museu, né, nas mesas anteriores deste mesmo fórum. Foi discutido também isso, né, as funções dos museus, enfim, esse lugar institucional do museu na sociedade. Foi discutido muito sobre os públicos e, de fato, não faz o menor sentido, né, existir um museu, uma instituição cultural, sem as pessoas que fazem parte. E eu acho que é num sentido amplo mesmo, né? Eu acho que você trouxe um exemplo muito legal, que é do 6º Congresso Internacional de Acessibilidade, que, de fato, assim, eu acho que já é um marco no Brasil, esse congresso, de fato, por unir, né, possibilitar esse encontro, não só das instituições que já são referências aqui no Brasil e no mundo, na América Latina, mas o quão importante é que outras instituições, como a nossa, como outras instituições parceiras, vêm, de fato, se debruçando, né? Temos sempre, que é justamente essa fala, né? A luta da acessibilidade, fora e dentro dos museus, ela vem muito, mas principalmente dentro, ela vem acompanhada pelas equipes de educação, né? Vem acompanhada, e isso tem sido muito legal, inclusive no Instituto Moreira Salles, porque é uma semente que ela vai brotando e vai se expandindo para outras equipes, enfim, e é um processo que também é lento, né? Assim como não é tão brusco como esse processo da pandemia que o Fábio tinha comentado, né? De repente, agora tem um excesso nas redes, e a gente também está num processo de resistência, né, de entender, e de fato é um processo de militância, de ativismo, e nossa, eu acho que essa fala, assim, essa pergunta inicial já deixou nós todos aqui com certeza com muitas questões e com muito gás para enfrentar esse momento. E aproveitando esse momento que nós estamos, o Fábio já comentou algumas das estratégias, né, pensadas pelas pessoas surdas, pela comunidade surda, que é o uso das redes sociais. A Viviane também trouxe isso, né, essas perguntas que foram essenciais. E eu gostaria de passar para um outro momento, que é pensar as experiências e as transformações que esse impacto ele tem gerado. Né? Vocês comentaram bastante sobre esse boom, e me veio ao encontro com uma das grandes questões que nós levantamos aqui na nossa área de educação, que é justamente pensar, beleza, a gente tem alguns programas ligados à acessibilidade, por exemplo, no IMS Rio nós temos a Maquete Tátil, em São Paulo e Poços nós realizamos parcerias com visitas para público surdo, e aí de repente os museus, os institutos, as sedes estão fechadas, né? Estamos num processo de reabertura, e aí eu gostaria até de aproveitar de comentar que a Viviane, junto com a Carla Grião, neste ano, em junho, foi realizada uma pesquisa em maio e publicada em junho, sobre um guia de recomendações para a garantia de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência na reabertura dos museus e espaços culturais, né, durante o período da pandemia. E aí eu gostaria de avançar um pouco a nossa conversa com base nisso, né, de pensar quais são as estratégias que estão sendo tomadas durante esse processo de distanciamento e quais são, e pensando nesse impacto, né, que foi gerado, como esse cenário ele produz novos modos de estar nos museus, né? Qual é a perspectiva que vocês têm do futuro também a partir da reabertura?
A gente pode começar pelo Fábio? Por favor. Bom, então a gente está falando, né, de quais são as possibilidades pós-coronavírus, e aí isso pode ser pensado tanto para surdos quanto para ouvintes, quais são as adaptações possíveis. Porque, por exemplo, quando o público vem até você, você tem a oportunidade de trocar com ele ali naquele momento. É veloz isso, né? A troca, as perguntas, você vê se a pessoa está com alguma dúvida pela expressão facial dela. Aqui, nesse modo tecnologia live, é mais complicado, porque a tecnologia, por exemplo, ó, eu estou aqui pensando como que eu consigo ensinar, como que eu consigo praticar o ensino usando redes sociais. Como que eu faço para a língua de sinais ficar claro, por exemplo, para alunos? Então, eu trabalho numa escola, né? Uma escola de surdos. E aí, no começo, quando começou a pandemia, que o governo proibiu os encontros presenciais, e aí tem as medidas de afastamento, a gente não pode tocar nas pessoas, né? Uma série de medidas. Os professores no começo ficaram muito angustiados, porque, por exemplo, na escola de surdos, na escola que eu trabalho, é uma escola particular, mas os alunos, eles têm bolsa. Então, tem uma situação aí que, às vezes, dificulta o acesso. Tendo ainda mais, por exemplo, no Rio Branco, né? É a escola que eu estudo, que eu trabalho como professor. E eu pensava, como é que eu vou fazer para poder passar o conteúdo com alunos que estão em casa, como é que eu faço? E aí é diferente, porque a minha prática pedagógica, ela vai ser transformada também por conta do afastamento. É diferente de uma prática presencial, em que na hora eu já posso dialogar com o aluno, tenho uma leveza maior no jeito que eu vou trocar com esse aluno. Quando eu mudo para um ambiente virtual, por exemplo, se um aluno se distrai, como é que eu consigo chamar a atenção dele e recuperar a atenção dele no que eu estou fazendo? E para o aluno também, para esse aluno me ver a partir de uma câmera, eu entendo que essa comunicação ela não é tão rápida, ela não é tão veloz, né? É diferente a relação que nós temos, é diferente a metodologia que eu preciso usar, diferente a metodologia de ensino. Tudo é completamente diferente. Não dá para eu falar, eu sou professor, eu continuo agindo da mesma maneira que eu agia antes. De verdade, realmente, por exemplo, eu trabalho com alunos de 4 a 11 anos. E aí isso é muito complicado, porque, por exemplo, tem alunos com mais de 12 anos que eles conseguem acompanhar de outra maneira. Nessa faixa etária de 11 anos para baixo, os professores têm tido mais dificuldade, porque como é a interação com esses alunos? Às vezes você precisa incentivar mais esses alunos, né? Como que você faz para dizer para eles como que eles fazem para entrar no sistema, para usar a tecnologia? Como que eles vão usar os recursos do Google na hora de aprender, como que é a sala de aula, uma sala de aula presencial, de repente é uma sala de aula que é pelo computador e tá ali o rostinho de todo mundo. Então, o professor, ele não pode só também pegar o conteúdo dele e colocar lá. Ele tem que ter toda uma sensibilidade de perceber o que acontece. Então, em maio, por exemplo, eu precisei recuperar e ver o que estava acontecendo comigo, porque essa diferença de modo de dar aula mexeu muito com a minha subjetividade, mexeu muito com a maneira que eu me expressava e me angustiou, porque eu imaginava em outros lugares, né? Se eu estava vivendo aquilo na escola, como era em outros lugares, como que era aquilo no museu, como que era o meu acesso a esses lugares também de espaços culturais. E aí, em junho, no Rio Branco, a gente, então, em maio, fez uma pausa. Em junho, a gente voltou com as aulas. Os professores fazendo aulas gravadas, já pensando no uso de outros aplicativos, em como ia fazer os slides. Por exemplo,
no tempo de aula, se essa aula era de 40 minutos ou de 50 minutos. Então, uma aula de 1 hora, 2 horas, pode ser muito cansativo, né? Pode ser muito esforço. Então, pensando em adaptações possíveis. Também, quando a gente pensa nos museus, nos espaços culturais, como que funciona a contratação, como que funciona estar presencial num lugar, eventos culturais, eventos para a comunidade surda, os slams, várias situações em que muda a contratação, muda a relação que você tem. E aí, para a gente, comunidade surda, ficou uma coisa, um cenário muito, muito curioso. E isso não foi uma coisa que foi rápida, né? Uma duração aí de 6 meses em que as coisas funcionam como live. Então, se alguém me chama para fazer algum evento, é por live. Se acontece algum slam, é por live, voluntário. Diminuiu muito a minha carga de trabalho. E aí eu, como surdo, inclusive, sou sempre chamado para fazer coisas voluntárias. E aí eu fico pensando como que é essa realidade para outros surdos de outros estados também, né? Surdos de Recife, surdos de outros estados. Tem um poeta surdo, o Edinho, que ele tem uma poesia do Mudinho, e aí fiz o sinal. Uhum. Ele também foi uma pessoa que ficou muito preocupada em como seria essa relação, assim, porque como que é o conforto? Muda as coisas que você pode fazer, né? Muda a sua zona de conforto. Muda como você tá nos lugares e tem os encontros, e esses encontros são leves, porque tá presencial é importante. No museu também. O surdo tá ali, tem uma sensação de estar no espaço, que é diferente de estar só com tecnologia, com aquela... com uma energia mais densa, né? Quando você vai visitar um espaço. E aí, agora a gente começa a entrar meio que no segundo semestre. E aí, agora a gente entra num outro momento, né, da quarentena, onde acho que a gente já está uns 2, 3 meses, mais ou menos, nisso, onde a gente observa que as pessoas, elas começaram a pensar que essas crianças ou essas pessoas que estão isoladas, elas precisam também desse espaço. Por exemplo, lá no Rio Branco, a gente começou a ter, então, solicitações para começar a fazer visitas virtuais. Um deles é no MAN, acho que vocês conhecem, tem o educador Leonardo Castilho. Então, a gente observa alguns espaços que começaram a se preparar para essa nova realidade e trazer essas experiências virtuais também para essas pessoas que estão em isolamento e que realmente necessitam, né, desse espaço. Então, a gente está começando, está tendo esse planejamento, porque virou uma necessidade de a gente adaptar, né? Isso, eu estou falando dos museus, mas isso também está acontecendo, por exemplo, em outros espaços, né? Em outras empresas, em espaços de comércio, de trabalho. Então, é muito legal saber que as pessoas, elas começaram a pensar nessa adaptação e a gente observa que as crianças já começaram com uma agitação para participar disso. Porque é muito complicado mesmo você estar na frente de uma tela, estudando. Acho que se você tiver uma forma mais dinâmica, por exemplo, imagina você estudar geografia, estudar territórios, mapa, onde você tem ali como olhar aquele território, passar por ele através, sei lá, de uso de uma transmissão ao vivo com uma câmera, ou enfim, algo do tipo, sabe? A gente não pode também esquecer que, já que a gente está nessa situação, é importante a gente adaptar e olhar para as necessidades também, né? Uma coisa aconteceu de positivo, se é que eu posso dizer dessa forma, é que a tecnologia tem possibilitado mais contatos e contatos distantes. Então, eu tenho sido chamado, por exemplo, para alguns espaços que talvez fisicamente fosse impossível estar lá. Eu dei uma palestra esses dias nos Estados Unidos, participei também de um workshop no Japão, também na Austrália. Então, eu observei que, assim, muitas desses espaços, né, começaram a abrir para novas possibilidades e para a gente ter esses contatos que
por exemplo, no mesmo dia, eu posso estar em vários espaços que eu não poderia fazer isso presencialmente, né? Estou falando isso, óbvio, na perspectiva da comunidade surda, mas eu acho que nas outras comunidades isso com certeza também aconteceu. E uma das minhas preocupações é também com as pessoas surdo-cegas. Imagina como que é para pessoas surdo-cegas ter aí, conseguir fazer resolver as suas necessidades, né? E aí, mais uma vez, eu peço desculpa, falei muito e muito rápido. É muito importante ouvi-lo, vê-lo, enfim. E uma das coisas que eu gostaria de lembrar para todo mundo que está nos assistindo, este encontro e os encontros anteriores, eles vão estar disponíveis através do nosso @IMSEduca, no nosso Instagram. Então, fiquem de olho. Em breve, nós divulgaremos a data de lançamento dos nossos encontros. Então, não se preocupem com isso. Enquanto isso, vão mandando suas perguntas. E agora eu gostaria de passar essa pergunta que eu fiz para os dois, agora para a Viviane. Por favor, Viviane. São várias, né? Várias reflexões e questões, né? O Fábio falou bastante da perspectiva da atuação dele como professor. Eu acho incrível, assim, como os professores, né, estão precisando também se reinventar nesse momento. Eu sou professora universitária, mas eu acho que eu falo de um lugar muito confortável. Porque um aluno de pós-graduação, apesar de todos os desafios, às vezes de estar em casa, trabalhando com filhos, é outra vontade, né? Outra motivação do estudo. Muito diferente de dar aula para o ensino fundamental, ensino médio, né? Que é muito, muito complexo. Acho que a escola usou muito pouco, né, as redes sociais enquanto não existia a pandemia. Muitas escolas até proibiam os alunos de usarem sala de aula, né? Não faziam uso potencial, né, dessas ferramentas educacionais, e agora se viram meio que, né, uma armadilha, né? Como eu já tinha falado anteriormente, eu acho, né, que no âmbito dos museus e dos espaços culturais, né, os profissionais eles estão tendo que se reinventar, estão tendo que reinventar as formas de propor-ações educativas, programações culturais, usando essas novas redes, né, e que muitas vezes nem conheciam, ou que as pessoas, né, porque por trás de um profissional de museu tem uma pessoa, né, a sua vida pessoal, usavam essas redes com objetivos muito diferentes do que formar público para a instituição cultural, né, do que fazer programas educativos, né, propor diálogos, né, e existe também a questão, né, de muitas dessas redes sociais não terem opções de acessibilidade adequadas para as pessoas com deficiência sensorial, por exemplo, né, e isso acaba dificultando a oferta das ações acessíveis online, né, então como existe uma restrição, né, das plataformas de webinários, por exemplo, né, para a questão da audiodescrição, como a gente está vivenciando aqui. As próprias lives do Instagram, no início da pandemia, né, não tinham recurso de legenda, mas ainda é uma coisa que está, né, ainda sendo implementado. Quando você faz uma live, você tem a restrição de ter 2 pessoas, né, então você já tem uma restrição também se você quer ter um diálogo e um intérprete. E o que o Fábio falou das pessoas com surdo-cegueira é algo, assim, muito... assim, eu não sei muito nem como, assim, ter um adjetivo. Por quê? Se você tem uma pessoa com surdo-cegueira que tem um resíduo auditivo, ela ainda consegue participar de um evento online usando o fone. Se ela tem um resíduo visual, ela consegue ampliar a tela dela, acompanhar meramente. Mas uma pessoa com perda total de visão e de audição vai sempre dependendo do guia-intérprete. E esse guia-intérprete nem sempre mora com a pessoa surdo-cega. Às vezes uma pessoa da família não sabe. Vem alguém de fora. Então, gente, existe um risco muito grande. Muitos colegas meus com surdo-cegueira foram contaminados com Covid porque não tinham opção, né? E como o Júnior mencionou, no guia de acessibilidade que a gente fez, né, de garantia de acessibilidade no retorno, né, às atividades dos museus, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre, assim, claro, todos os protocolos de segurança, de higiene, eles têm que ser respeitados, mas tem que ser respeitado também o direito de ir e vir e de participar da pessoa com deficiência. A pessoa com surdo-cegueira, ela vai continuar indo aos museus presencialmente com os seus guias intérpretes, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, todas essas dimensões, né?
Bom, eu acredito que num futuro, né, a gente nunca vai ter um retorno total e absoluto ao ambiente presencial, né, que os museus, as instituições culturais vão acabar tendo que se reinventar em um espaço híbrido, presencial e virtual. Até porque existe uma situação que eu também observo, vivencio, com alunos, com bolsistas, com colegas, que assim, essa pandemia também trouxe para as pessoas uma questão de saúde mental muito complexa, né? Então a gente vê assim, a gente no Brasil vive uma realidade louca, né? A gente nunca de fato teve uma quarentena séria e a gente vive num momento que todo mundo esqueceu. Tá tudo acontecendo normalmente, né? E as pessoas esquecem que a pandemia não acabou. Então, a circulação de pessoas nas ruas, nas praias, nos lugares, né? Mas, de certa forma, assim, eu acho que a prática não condiz com a consciência. Ao mesmo tempo que as pessoas estão sendo obrigadas a retomar as atividades presenciais, porque não tem saída, a maioria das pessoas, né, que não são privilegiadas, que não podem continuar trabalhando em casa, existe esse outro lado da vontade de ir, de sair e tudo. Então, assim, a gente vive numa crise, né? E é uma questão de saúde mental muito complicada. Então, acho que nesse sentido, os museus, os espaços culturais vão ter que cuidar muito mais do seu público, né? Vão ter que passar a pensar em ações educativas, em ações culturais que pensem também, né, na saúde mental do público, porque é uma loucura. A gente tem desde pessoas que estão com um medo tão grande de tudo, né, que não querem mais nem participar de uma live, né, vão se fechando, que nem um casulo, né, e por outro lado, as pessoas que piraram, falaram assim, né, chutei o pau da barraca, vou sair, vou fazer tudo. Então, assim, eu acho que ainda é algo que a gente vai ter que aprender a viver com isso, nos dois formatos, presencial e virtual, e cuidar das pessoas. Porque nós, como educadores, como, né, trabalhadores culturais, se a gente não vive sem as pessoas, a gente tem que cuidar delas. Sim, com certeza. Acho que e também estamos num processo de cura, né? Sim, que vai, enfim, se estendendo com o tempo. Bom, agora nosso tempo, infelizmente, estamos indo para a parte final do nosso encontro e já recebemos algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui da Giovana para o Fábio. Fábio, como posso acessibilizar minhas práticas educativas para além dos intérpretes? Que são muito importantes, claro, mas gostaria de saber o que mais podemos fazer, tanto no museu como na sala de aula. Imagino que aqui também é uma pessoa ouvinte. Então, fora o protagonismo de educadores surdos, a Giovana gostaria de saber como ela pode acessibilizar mais as práticas educativas. Bom, Giovana, é interessante trazer esse tema. E eu gostaria de falar assim que, principalmente, não tem como, é a utilização da Libras, é a nossa língua, é o que faz parte da nossa comunidade. Uma outra coisa que ajuda bastante é usar recursos visuais. Então, o recurso visual também ajuda bastante, né? Se a gente não tem nenhum tipo de recurso visual, o surdo também ele não vai ter esse interesse para estar no espaço. Você falou do intérprete, e eu sei que às vezes é complicado, né? Para alguns espaços. Só que assim, o intérprete ele é uma figura primordial, né? Ele tá ali para auxiliar a gente, para poder fazer essa interlocução entre as duas línguas. Então, eu já tentei, por exemplo, já participei de alguns espaços que a gente tentou fazer sem intérprete, mas foi muito complicado, foi muito confuso. Então, a figura do intérprete é uma pessoa importante, né? Ele faz essa intermediação, então, sei lá, enquanto o professor está ali falando, está escrevendo, usando os recursos de visuais, o intérprete está ali do lado utilizando a nossa língua, a minha língua, ela é primordial, né? A gente sabe que é um trabalho que precisa de uma atenção, que é um trabalho que precisa de um foco, né? Inclusive, por exemplo, vídeos, editar vídeos. Eu sei que, por exemplo, a janela de intérprete,
Nem todo mundo sabe como fazer e precisa de um conhecimento, agregar esse conhecimento. Mas a gente hoje tem opções de app. Então, pesquisa um aplicativo, dá uma olhada, o que os surdos estão usando. Não é difícil, sabe? Pesquisa o que os surdos estão usando para fazer a produção deles, para gerar a legenda que eles geram para acessibilizar para ouvintes. Então, que nem eu que sou professor, né? Eu tenho que investir em alguns recursos e nem sempre esses recursos que eu invisto são com dinheiro em si, mas é com esse tempo de pesquisa, de entender esses aplicativos que estão sendo usados, que eu consigo acessibilizar para os meus alunos, né? E quando eu falo da Libras, eu tô falando da Libras também como uma Libras básica para comunicação, tá? Porque com crianças, por exemplo, a gente tem que saber essa divisão, né? Do que usar, que sinais usar, porque elas estão, obviamente, em processo de alfabetização. Um recurso muito bom e muito importante é a arte, né? Então, utilizar ali imagens, obras, ou algum outro tipo de recurso é importante também. E sempre lembrar que quando eu falo do uso da Libras, eu sei que é uma língua, exige um tempo de aprendizado, mas se você souber o básico, você consegue incrementar, né? Utilizar um recurso visual, mas uma Libras não tão formal, utilizar ali de um caminho onde possa ser entendível. Então, é muito interessante. Eu costumo dizer que isso funciona muito mais do que a Libras formal, que o uso ali de uma Libras mais formal, né? É importante, sim, como eu falei de novo, ter o intérprete, ter essa dinâmica do intérprete. Então, imagina só, eu estou ali no museu e aí eu tenho um educador surdo, né? A figura do intérprete, ele vai me auxiliar nessa interlocução com o público, né? Então, se eu estou ali numa live, eu preciso, sim, acessibilizar, por exemplo, para as pessoas que não sabem Libras. Então, eu preciso de um intérprete falando em português. Então, a gente precisa pensar nisso, nessas experiências que pode proporcionar sensações aí para as pessoas, a inclusão para as pessoas, essa experiência corporal. Então, assim, com essa pesquisa, a gente consegue usar algumas ferramentas, sim. E é só isso. Vivi, você quer falar alguma coisa, complementar? Acredito que o Fábio já respondeu, né? Eu acho que, como é mais voltado, né, a questão do público e do educador surdo, então eu não me sinto tão apta assim a opinar, mas eu acho que eu concordo com tudo que o Fábio falou. Bom, temos mais uma pergunta, aqui agora direcionada à Viviane, do Fabiano Carneiro. Importante a contextualização. Independente dos museus, que têm uma política avançada de acessibilidade, temos um atraso muito grande no que diz respeito aos teatros públicos acessíveis. Não somente do ponto de vista do espaço, mas também uma programação de artistas com deficiência. O que você pode falar ao Fabiano Carneiro a respeito sobre os teatros públicos acessíveis, Viviane? Bom, primeiro, obrigada pela pergunta, né? Eu agradeço. Eu atuo, né, no meio dos museus, das instituições culturais, mas talvez eu não fale, assim, não seja a melhor pessoa para falar de teatros como um todo, né? Sobretudo de teatros públicos. Aqui em São Paulo, na nossa realidade, eu acho que, assim, a gente tem teatros, né, que são administrados pela esfera estadual e municipal. Na esfera estadual, a gente tem o Teatro Sérgio Cardoso, que acaba sendo meio que o teatro de referência, né, de programação e acessível e de um espaço físico, né, acessível. Então, o teatro que fica ali no bairro da Bela Vista, né, acho que quem aqui de São Paulo geralmente conhece, né? E que já, acredito que já há uns 5 anos, né? Uma boa programação, pelo menos com oferta de acessibilidade comunicacional vem ocorrendo, todos os espetáculos de balé, de teatro, né? Performance
são oferecidos com pelo menos algumas sessões, com audiodescrição, libras e legendas, né? E é um espaço, assim, o Teatro Sérgio Cardoso recebeu adequações físicas de acessibilidade, né, considerando a sua obra original que não tinha esses recursos. Em relação à programação, à participação de artistas com deficiência, eu acho que essa realidade é ainda muito nova para as instituições culturais como um todo. É algo que a gente discute assim à exaustão, a importância, né, da representatividade dos artistas com deficiência em todas, né, as esferas artísticas, no teatro, nas artes visuais, no cinema, e não só como atores, artistas, mas como produtores, curadores, diretores. E nesse sentido, eu acho que ainda assim existe um cenário que não é tão positivo quanto a gente gostaria. Ainda existem muitas restrições. A gente pode até citar exemplos, né? Então, Ariel Goldenberg, por exemplo, que é um artista, um ator com síndrome de Down e que também, né, tem um trabalho de direção, de criação de audiovisual. Né? Se você procurar, né, no YouTube e tal, ou no Google, Ariel Goldenberg, ator, ele conseguiu, com muita dificuldade, criar algumas peças, curta-metragem, né? Mas, assim, ele conta do desafio que isso é, pela própria barreira da discriminação em relação a uma pessoa com deficiência intelectual criando, né, um filme. Né? Então, existem barreiras, muitas vezes, que são invisíveis nesse sentido. Né? Assim como, né, existem muitas barreiras em relação à atuação de pessoas com diferentes deficiências como curadores de uma exposição, de um festival. Então, assim, eu acho que assim, são vários níveis de barreiras que a gente enfrenta. Né? Em relação aos teatros acautelados no nível municipal, aqui em São Paulo, eu não saberia te dizer com certeza, né? A gente tem o Teatro Municipal, por exemplo, que também tem uma certa política de acessibilidade, né, na sua plateia, um contingente de ingressos gratuitos para pessoas com deficiência, mas ainda não é também um cenário onde você tem uma representatividade das pessoas com deficiência e o protagonismo. Eu sei que no ano passado eles fizeram algumas tentativas, né, naquele programa dos modernistas, dos novos modernistas, tal. Então teve um espetáculo com um grupo formado por pessoas com e sem deficiência, mas assim, é sempre assim, né, sempre fica nessa perspectiva do, né, um pontinho ali, né, dentro, né, do céu escuro. Então acho que a gente tem avanços ainda. E acho que, fazer um comentário breve, eu acho que também uma das coisas importantes que você mencionou é, de fato, a programação, né, de inserir, de fato, o protagonismo de pessoas com deficiência na programação e também na comunicação com este público, né, assim como todos os públicos. Fábio, por favor, se quiser comentar, fique à vontade. Muito legal, muito importante sobre isso que você falou. Eu quero fazer rapidamente um comentário, acho que a sua fala foi perfeita, mas quero contar de uma coisa que acontece no Itaú Cultural. O Itaú, como que é a preocupação, a divulgação, o acesso do público? Lá tem poetas, tem um grande acesso. E aí, quando o público olha a programação, tem uma grande programação acessível, mas e as pessoas com deficiência, né? Tem, por exemplo, o Edinho, que trabalha lá. Então, como que é isso, assim? Como que é a identidade de cada grupo de pessoas com deficiência que vai estar ocupando esse espaço? Então, a gente precisa abrir vertentes para todas as pessoas com deficiência, porque na hora da gente organizar, dividir essa programação, abrir para um público, então vamos supor que tenha 30 pessoas no geral. E aí a gente pode colocar outras deficiências variadas, pessoas com síndrome de Down, pessoas surdas, e dividir essa programação para que todo mundo tenha acesso. Né? E a cultura está preocupada, porque isso é uma preocupação cultural que ela reverbera na sociedade.
Então, a gente ter preocupação com o público LGBT, com o público negro, todas essas vertentes, elas são importantes para ter abertura na arte, ter reconhecimento na arte, porque senão a gente dicotomiza, e é importante a gente ter um pensamento que aumente a participação, que crie vários caminhos para diversos tipos de público, para que todo mundo se sinta representado. Eu acho o Itaú Cultural muito interessante porque eles têm um pensamento positivo de como organizar, de como oportunizar o espaço para todas as pessoas. Eu sei que não é uma tarefa simples, né? Porque depende de financiamento, de verba, depende de núcleos específicos, a gente pensar nos grupos específicos, então surdo, cego, cego-cegueira, e pensar como é o financiamento para tudo isso. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas é importante a gente se organizar para que comecem a surgir essas possibilidades. Por exemplo, no ano passado as pessoas estavam fazendo uma organização, né, interessante de pensar em editais, pensar em processos, e aí agora com o coronavírus isso dá uma enfraquecida, mas eu acho que a gente precisa continuar pensando em colocar acessibilidade nas obras artísticas, e pensar em acessibilidade é bom que cada um de nós pense nisso, a gente pensar em atores com deficiência. Então, tem um ator com deficiência, eu coloco legenda ali também. É importante porque aí a gente consegue criar a temática. E aí, criando a temática, a gente pensa no recurso de acessibilidade, se a gente vai colocar audiodescrição, se a gente vai colocar libras, para que a gente consiga incluir também esses atores com deficiência. É uma oportunidade, é uma chance engrandecedora para todos nós. E temos uma última pergunta, o nosso tempo está acabando. Ela é direcionada à Vivi, super íntima aqui, a Viviane, da Josi, que ela diz o seguinte: no que se diz respeito aos recursos assistivos para pessoas cegas e baixa visão, como compartilhar pranchas táteis e de alto contraste sem expor os usuários? Penso em luvas, mas ao mesmo tempo tem pessoas com baixa sensibilidade. Como resolver essas questões? Essa, Josi, é uma questão realmente bastante polêmica, né? A gente tem discutido muito sobre isso, não só aqui no Brasil, mas em nível internacional, né? Logo no começo dessa situação, abril, maio, né? Eu e a minha sócia Carla, a gente teve a oportunidade de participar de algumas reuniões internacionais para poder discutir exatamente esses protocolos, né, de garantia de acessibilidade, né, nesse retorno, né, antes, durante, depois da pandemia, né, num momento aí favorável de abertura das instituições nos diferentes países participantes. Então, assim, aqui, no nosso caso, né, eu e a Carla, a gente primeiro, assim, para fazer o guia de acessibilidade, a gente fez um processo de escuta. Então, a gente convocou, né, pelas redes sociais, pessoas com diferentes deficiências para darem depoimentos, falarem para a gente o que elas esperavam da reabertura dos museus. E a partir disso, né, observando também alguns guias, alguns manuais que foram sendo lançados por órgãos internacionais como o ICOM, ministérios de cultura de vários países, a gente começou a pensar em algumas soluções. Eu acho que assim, não existe ainda uma solução ideal, né, para esse momento, né, durante e pós-pandemia. Por quê? A gente tem que garantir a saúde das pessoas, né? Evitar contágios, né? E tudo isso. Mas, por outro lado, a gente não pode cercear o direito da pessoa com deficiência visual, com baixa visão, de tocar nesses recursos táteis, porque é um sentido muito importante, né? Para as pessoas que não têm a visão e também para as pessoas com surdo-cegueira, sobretudo. Então, assim, o que a gente indica, né? Costuma indicar, não que isso assim seja o correto, esse é o caminho, né? A gente ainda está experimentando tudo isso. Então, algumas soluções são, né, o uso de luvas, sim, mas aquelas luvas de látex bem fininha, que nem usa para pintar cabelo, que usa para manipular alimentos no supermercado, pegar pão,
né? Porque essas luvas, elas são muito, muito finas, né? E mesmo a pessoa que tem uma menos sensibilidade no tato, essa luva, ela permite que você sinta a temperatura, que você sinta a textura. Então, assim, para a pessoa que optar pelo uso de luva, porque eu acho que, assim, sempre vai ter que ser a pergunta, o que que você quer, né? Porque a pessoa é a protagonista. Você tem a luva, tá bom, vou usar a luva. Uma luva que não restrinja a minha percepção tátil, ou a melhor percepção que eu posso ter usando luvas. Outra opção, né, é a pessoa, né, higienizar as mãos com álcool gel, tudo, antes de tocar, né, nas pranchas táteis, nas obras que tem permissão para o toque, e logo após, né? Mas isso também eu acho que tem um risco de contaminação um pouco maior, porque além disso, né, o museu, o espaço cultural vai ter que estar higienizando constantemente as peças. Uma outra indicação é que, nesse momento, até então, aqui no Brasil, por exemplo, os recursos táteis, na maioria dos espaços culturais, das exposições, sobretudo no Itaú Cultural, como o Fábio citou, eles eram acessíveis para todas as pessoas, não só para as pessoas cegas e surdo-cegas. Mas nesse momento que a gente tem que equacionar as soluções e tem que pensar na saúde, então a gente indica que esses recursos táteis eles sejam, né, exclusivos para as pessoas com deficiência visual, né, com surdo-cegueira, porque assim, eles têm uma necessidade maior de acessar esses recursos, né, porque eles não têm a visão, por exemplo, né, então ainda é um momento que a gente está experimentando. Agora, uma coisa que é primordial, né, investir bastante na audiodescrição, por quê? Mesmo antes da pandemia, tem muitas pessoas com deficiência visual que simplesmente assim não tem essa vontade tão grande de tocar em obras, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, a gente está vivendo, né, vive num mundo muito diverso. Então tem pessoas que não gostam, preferem ter acesso através da audiodescrição. Então acho que esse é o momento em que a gente tem que potencializar o uso desse recurso, né? Então tem que oferecer todas as opções para que a pessoa possa escolher a que ela se sinta mais confortável e à vontade. Eu acho que esse é um pouco o caminho, né, que a gente tem que pensar. Maravilha. Acho que já deu essa última resposta já nos deu muitas possibilidades, né? Lembrando, gente, que o link do Museus Acessíveis e do guia da retomada para os museus, ele está aqui no chat, assim como o perfil do Instagram do Fábio, onde vocês podem acompanhar o trabalho dele, não só como educador, mas como artista e poeta com visual vernacular. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente aos dois convidados dessa mesa. E é com muita alegria, após essa sequência de encontros dispostos a debater o campo amplo do acesso e as suas convergências com os temas da arte, da educação e da saúde, encerramos aqui não só essa conversa, que eu agradeço muito mesmo, mas também todo esse ciclo com outras convidadas e convidados que compuseram o segundo Fórum de Acessibilidade do Instituto Moreira Salles. Eu lembro a todos vocês que este encontro, assim como os anteriores, eles foram gravados e estarão disponíveis no YouTube do IMS, com esses recursos assistidos. O lançamento dos vídeos eles serão divulgados no nosso Instagram, @IMSEduca, e preparamos um formulário de participação para aqueles que necessitarem. Haverá uma emissão de certificado. Lembro só que, a partir do momento que você completa esse formulário pedindo o certificado, aguarde o nosso contato por e-mail. Bom, eu quero agradecer todas as pessoas que estão por trás das câmeras e que tornaram possível a realização deste evento. Eu quero agradecer à equipe de produção e técnica do Instituto, a Ariadne, a Lila e a Raquel, aos nossos colegas da comunicação, da internet, eventos e, especialmente, a toda a área de educação das 3 sedes, Rio, São Paulo e Poços. Agradeço também aos parceiros da Open Senses, que fizeram a legendagem, e aos tradutores e intérpretes de Libras, que acessibilizaram para o público surdo. Que hoje é o dia do tradutor e intérprete de Libras. Parabéns, mais uma vez. E para nós, esse evento, o segundo fórum, ele representa o trabalho de muitas pessoas
comprometidas com a acessibilidade como possibilidade de construção de instituições mais democráticas e acolhedoras. E aproveitando, um lembrete, o Fórum de Acessibilidade se encerra hoje, mas no mês de outubro, a área de educação do Instituto Moreira Salles realizará o 3º Fórum de Africanidades, processos educacionais e artísticos como territórios de cura. E esses encontros, eles irão acontecer nos dias 14, 21 e 28 de outubro. Fiquem atentos aí no Instagram, @mseduca, para acompanhar esse próximo fórum. Gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela participação de todas e todos. E nos vemos até uma próxima. Até! Muito obrigada por tudo, gente.